pessoal, a paz do Eterno. Vim aqui fazer esse vídeo para tirar a dúvida de algumas pessoas em relação a se a mulher pode usar brinco ou não. Meus irmãos, existem dois textos na Bíblia, que são mal compreendidos entre algumas religiões. Algumas religiões dizem que a mulher não pode usar brinco, maquiagem, enfim. Isso é doutrina de homem, meus irmãos. Isso não tem nas Escrituras. A gente vai pegar esses dois textos que o mundo pega, para apontar e falar que a mulher não pode usar brinco, a mulher não pode usar maquiagem, quer dizer, a mulher não pode se arrumar. Isso não tem nas Escrituras, tá bom? Então a gente vai aprender aqui hoje. Pega a tua Bíblia aí agora, vamos ler o texto com calma, que é isso que confunde as pessoas, é quando a gente não lê com calma. Amém? Está aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10. Vamos ler com calma e a gente vai entender. Amém? Depois você lê o capítulo 2 por completo e você vai entender. O capítulo 2, do versículo 9 ao 10, diz assim: E as mulheres sejam, do mesmo modo, calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir. Não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo aqui? Que as mulheres, elas sejam vistas calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir. Amém? O que Paulo está dizendo aqui é de que as mulheres, elas têm que ser bem vistas pelo seu comportamento como mulher de Deus, como mulher casada. Mas ele não está proibindo o uso de brinco, ou de maquiagem, ou de veste. Não, claro que não. É que as mulheres, elas têm que se vestir não para aparecer, mas se vestir simplesmente de um jeito simples. Que o que deve aparecer na mulher é as atitudes dela, é o comportamento dela. A gente vê que muitas pessoas hoje usam brincos extravagantes, maquiagens extravagantes, vestes extravagantes. Isso aí não, porque isso aí a mulher está se mostrando pelo aquilo que ela se vestindo. Amém? Mas Paulo está dizendo que não, a mulher ela tem que se mostrar pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Mas ele não está proibindo o uso de brinco e maquiagem, claro que não. Vocês, mulheres, podem usar brinco e maquiagem? Sim, mas claro, de uma forma simples. Vocês não podem aparecer pela maquiagem e pelo brinco, ou pela veste, não. As pessoas têm que olhar você como mulher de Deus. O que vale para o Eterno é o teu comportamento. Amém? E no versículo dele ele diz: as mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtudes, como devem ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Então as mulheres, elas têm que se mostrar pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, o seu modo de agir, tanto para com Deus como para o seu marido. Mas ele não está proibindo o uso de brincos e de joia, claro que não. As mulheres têm que se vestir bem, claro que sim. Não de uma forma extravagante. Entenda o texto. O outro texto que é pego está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, versículo 1: Esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos, porque assim eles são ganhos, sem palavras, mas pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. O que ele está dizendo? É que as mulheres, elas não devem agradar o marido ou converter até o marido, não por palavras, e sim pelo seu comportamento de mulher de Deus. Comportamento. Versículo 2: Observando a vida piedosa e honesta de vocês. Honestidade ao marido e honestidade a Deus, obedecendo os seus mandamentos. É isso que o texto está falando. 1 Pedro,
capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Versículo 3, ele diz assim: não se preocupe com a beleza exterior, que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados exagerados. O que é que Pedro está dizendo? Que as mulheres não se preocupem tanto com o lado exterior. Não se preocupe tanto. Não é que ele esteja proibindo, não. Claro, a mulher pode sim usar brinco, claro que pode. O que elas não podem é se preocupar tanto com isso. Porque dessa forma vira vaidade. E as pessoas ela vai ser vista pelas pessoas pelo aquilo que ela veste. Por brincos exagerados, por maquiagens exageradas, por vestes exageradas. Mas as mulheres, elas têm que ser bem vistas pelas pessoas pelo comportamento. Amém? Mas ela está proibindo o uso de brincos, de joias? Claro que não. O texto não está proibindo. O apóstolo Pedro simplesmente está recomendando que as mulheres elas sejam obedientes aos mandamentos. É dessa forma que ela tem que ser bem vista. Mas eles não proíbem, tá? E no versículo 4 ele diz: ao contrário, sejam belas interiormente. Tá vendo? Em seus corações com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, aos quais colocavam sua esperança em Deus e se sujeitavam aos planos do seu marido. Ele dá o exemplo de Sara. Sara era uma mulher obediente a Deus e obediente a Abraão, que inclusive chamava Abraão de Senhor. Então ele está dizendo que as mulheres sejam bem vistas, igual às santas mulheres do passado, que obedecia a Deus e obedecia os seus maridos. Mas ele não proíbe o uso de brinco, o uso de maquiagem, não. É que ele está recomendando que as mulheres não se preocupem tanto com isso. Porque se preocupando muito com isso, vira vaidade e vai se mostrar para as pessoas com vestes extravagantes, com brincos extravagantes, com maquiagem, cabelos extravagantes. Não, você pode se vestir simplesmente, de uma forma muito simples. Claro, mas não proíbe o uso de brinco, de maquiagem, pelo amor do Eterno. Amém? Porque o que agrada ao Eterno é o comportamento e as atitudes das mulheres, tanto em relação ao marido como a Deus. Amém? Não é pecado. Amém? Algumas instituições religiosas aplicam esse mandamento nas pessoas, mas isso não é um mandamento. É mandamento de homens e não de Deus. As mulheres sim podem usar brincos, maquiagens. O que elas não podem é fazer isso exageradamente, para que elas tenham que ser vistas pelo comportamento dela e não pelo aquilo que ela usa. Como Pedro falou, ela tem que se ver pelas pessoas interiormente, não exteriormente. Amém? É isso que os textos estão falando. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham entendido. Leiam as escrituras para que vocês não possam se confundir. O grande problema do mundo é esse, é que as pessoas não lêem o texto e o contexto e acabam tomando decisões precipitadas. Amém, meus irmãos? Então vamos ler as escrituras para que a gente possa entender. Tá? Porque pecado, na verdade, é transgressão da lei. É transgressão dos mandamentos. Então, isso não é mandamento de Deus que a mulher não use brinco. Claro que não. Amém, meus irmãos? Então vamos ler a Bíblia, vamos ler as escrituras para que a gente possa entender. Fique em paz. O Eterno abençoe cada um de vocês. Amém? Shalom.